11 da manhã no estádio Beira-Rio. Antes da gente ir pro jogo, deixa eu colocar a palavra do Roger aqui, porque a gente vai fazer uma análise do jogo também em cima daquilo que o Roger leu da vitória do Inter sobre o Ceará. Fala, Roger! Mas vejo uma evolução bem nítida referente ao primeiro jogo. E a ideia é a gente seguir nessa evolução, aumentar essa janela de corrigir, obviamente, o que precisa ser corrigido é aumentando essa janela de produção ofensiva. Nesse momento, o objetivo era a gente sair dessa posição incômoda. Era importantíssimo esses 6 pontos dentro de casa. E certamente eles estão dentro do planejamento do bloco. E ainda há mais 2 jogos. A nossa intenção é buscar evoluir, seguir conquistando pontos, porque a gente vai carregar esse otimismo de um momento de reabilitação para as Copas. E depois, como eu tenho falado ultimamente nas entrevistas que tenho dado, é buscar fazer escolhas conscientes, importantes, podendo ter todo mundo à disposição e buscar sempre priorizar o jogo da rodada que é mais importante, seja ele a Copa do Brasil, seja ele o Brasileiro ou a Libertadores. Serão 3 competições, não será fácil. Não será fácil. O que te pareceu o Inter ontem, meu caro Alexandre Ernest? Pois é, eu tive uma experiência diferente, Eu assisti da arquibancada, não trabalhei nesse jogo, Então é bom, inclusive, olhar um pouco da arquibancada. Tu não fica com nenhum radinho, com ninguém botando um ponto. Aconteceu isso, tem essa estatística. Tu olha o jogo cru. Eu gostei dos primeiros 30 minutos do Inter. Os primeiros 30 minutos do primeiro tempo eu gostei do Inter. Eu acho que o Inter foi com consistência, toque de bola, segurança em cima do Alan Patrick. Se o Alan Patrick jogar a sequência agora do Internacional, principalmente nas Copas, o que jogou no primeiro tempo do Beira-Rio, olha, o Inter vai ter muita jogada pelos lados, jogada de segurança de bola, principalmente de olhar o que eu vou fazer aqui e não sair simplesmente correndo de um lado para outro. A partir disso, a gente tem Carboneiro, concordo que melhora, uma leve, mas uma melhora. O Borré participando muito mais fora da área, tanto que é ele que dá o passe para o gol do Alan Patrick. Eu acho que o Wesley ainda precisa dar uma melhorada em si mesmo. Se a gente for comparar o Wesley de 2024 com o Wesley de agora, a gente tem outro jogador. E que eu acredito que agora, diante do Santos e diante do Vasco, também pode ter um acréscimo, uma subida de produção. Gostei do Thiago Maia, que a gente vai falar daqui a pouco. E claro, a gente depois tem que falar da linha defensiva. Que moral, hein, Felipe Gamba? Eu queria falar com vocês, na verdade, até trazer para o debate a questão do meio-campo, Por mais que o Roger tenha dito que gostou do Thiago Maia, eu ainda acho que o Pastor deu mais, vamos dizer, não vou nem dizer organização, mas abertura de jogo do que o Thiago Maia. Acho que o Thiago Maia pode jogar em linha com o Pastor. Isso é um ponto importante. Inclusive, a Michelle falou sobre isso recentemente no material que ela coloca na internet também, no perfil dela. Aliás, muito boas suas análises, viu? Sobre essa abertura do meio de campo, tá? Porque é o seguinte, o que eu penso sobre o time do Internacional, tá? Tem um ajuste que provoca outros acertos de posicionamento e potencializa outros jogadores. Para mim, sem o Fernando, a melhor coisa que o Inter tem que fazer é preservar o modelo em que um jogador, que não é o Fernando, vai se assemelhar mais ao Fernando do que outros, tá? Sou pena de colocar um jogador melhor no banco e outro titular só porque casa mais. E eu acredito nisso, tá? Eu acho que o time do Inter melhora com o Luiz Otávio. Acho que é o jogador dos que o Inter tem para entrar ali. Não vejo o Richard. Vejo menos o Diego Rosa, que talvez não esteja aproveitando a chance dele com a camisa do Inter, tá? Ele não está aproveitando a chance dele, mas eu vejo o Luiz Otávio com o Thiago Maia. Por quê? Porque aí você tem um acréscimo de intensidade, que é uma coisa que o Inter precisa. Luiz Otávio, Thiago Maia, Wesley, Carboneiro, concordo que precisa mais o Wesley, obviamente Alan Patrick com o Borré. Esse é o time mais próximo do que seria um time com o Fernando, que para mim é a melhor formação para o Inter. Michele.
Abrindo mão do que eu gosto ou não gosto, abrindo mão da minha opção, pelo que eu gosto mais de ver jogar, eu acho que Thiago Maia e Luiz Otávio entregam coisas diferentes, mas não significa que um é bom e o outro é ruim. Acho que o Thiago Maia é justamente para esse tipo de jogo, que você tem um adversário que baixa mais a linha, aí você tem uma construção muito mais limpa, você tem um cara de antecipação, de leitura de espaços, uma capacidade que o Luiz Otávio pode desenvolver ao longo dos próximos meses, mas que não é exatamente a característica dele. Eu não estou dizendo aqui que ele é péssimo com a bola, não. O Luiz Otávio tem ali a sua qualidade também com a bola no pé, mas ele não tem o nível de maturidade e de qualidade de construção que o Thiago Maia oferece. Mas ele é esse volante que consegue varrer melhor a entrada da área. Ele é mais um camisa 5. Ele é um pouco mais parecido em termos de característica e não de qualidade com o Fernando. E aí, por isso, acho que ele entrega mais próximo do modelo que o Roger utiliza mais e utilizava, que é o que o Guima estava falando. Agora, para mim... Perdão. Não, Michele, eu ia completar esse negócio do que tu tá falando do Luiz Otávio, porque o Roger, ele usa duas frases que eu acho que uma complementa a outra em cima da escolha do Thiago Maia e não o Luiz Otávio. Ele fala o seguinte: o jogador, o camisa 5, ele não se chama volante por nada, né? Ele sempre brinca. Volante é o cara que guia o carro. Isso tanto pro ataque quanto para a defesa. E aí ele diz o seguinte: falta antecipação de jogada pro Luiz Otávio. O que talvez se a gente pode pegar e olhar para ele nesse sentido, porque é um jovem ainda. Claro, vai ser desenvolvido. Porque é um jovem, ele não tem a experiência do Fernando de olhar e antecipar que o cara vai dar o toque lá no lado direito, eu já vou cobrir o lado direito. Né? Mas então, ele pode ser desenvolvido nesse sentido. Exatamente. O que eu acho é o seguinte: o quanto que o desenvolvimento do Luiz Otávio, em termos de tempo para acontecer, vai acompanhar a necessidade do Inter. Se o Roger sentir que ele não desenvolveu rápido o suficiente para pegar um Fluminense numa Copa do Brasil, para pegar um Flamengo numa Libertadores, que a exigência é outra, pode ser que aí jogue realmente o Thiago Maia. E eu não vejo um problema nisso. Não, eu gostaria que jogassem os dois. É o que eu estou defendendo. Não, perfeito. Mas aí tu prefere alinhados. Não, eu prefiro o Thiago Maia um pouquinho mais... ano passado. Tá, mas igual mesmo sendo dos dois, na tua ideia... Sairia o Bruno Henrique na minha ideia. Assim, talvez o Luiz Otávio não esteja preparado ainda para esse lugar de titularidade nas Copas, mas aí é outro debate. Sobre ontem especificamente, achei que o time do Inter foi muito competitivo por aproximadamente 50, 60 minutos. Ponto de corte, banco de reservas. E aí, para mim, são os dois recados da partida. O Inter precisa contar com o seu banco de reservas. Eu não estou dizendo para o Inter contratar todas as posições no mercado. Não, o Inter tem que ter mais responsabilidade por contratar Kaique Rocha, Diego Rosa. O Diego Rosa fez uma partida horrorosa ontem. Eita. Ele não está aproveitando a chance que ele está tendo. E acho também que o Inter precisa tomar cuidado aí na bola aérea defensiva também. Foi um pontinho ali de fragilidade. Mas no mais, foi um Inter muito mais competitivo e muito melhor de assistir também. Não é só o Diego, né? Não, mas o Diego pistou demais. Não, o Diego não está aproveitando a chance dele, concordo, mas o número de duelos perdidos em todos os jogos pelo Ener Valencia chama atenção, tá? 3 meses sem marcar. 3 meses sem marcar e tempo. Uma falta de vitória pessoal que chama muita atenção, e antes ele não tinha isso. A gente vai de novo debater sobre é confiança, é o estilo, é qualidade, tá com a cabeça longe, sei lá o que é, cara, sei lá o que é. O fato é que cada momento promissor do Ener Valencia, né, em que é o momento que tu, já que o Ernst for na arquibancada, aquele momento que tá assim, ó, Gama, tu tá assim vendo o jogo, né, aquele momento que tu faz isso aqui, ó, né. Aí quebrou o Chile. Quebrei o Chile. Né? Mas vai, vem junto comigo, aquele momento que faz assim, ó. E aí tu para no duelo perdido, em que ele não consegue cortar um cara, que ele não consegue completar o passe, em que a jogada se perde, né? E aí tu volta pra cadeira e fica assim. O ponto, Guimarães, o ponto sobre... No meu tempo dá pra levantar, assim, o ponto sobre o Valência é o seguinte... Cadeira, esse Valência aí... Não, sentava no cimento. Que depende do lugar que tu assiste, tu fica o tempo todo de pé, né? Esse Valência aí, não tem discussão nenhuma. O torcedor não vai questionar o Valência é um banco.
Hoje, é claro que o Valência tem que ser banco do Inter. Hoje é claro que o Valência mas a questão tem é a um lugar entre os 11. a posição dele no questão não é banco, essa. ela também está ameaçada, Isso. porque eu acho que ele deixa de ser o reserva imediato do Borré só tem uma e coisa. passa Mas aí- esse lugar para o Ricardo Tá, Matias. mas Mas aí Não, o menino... ele é banco, só que mas tu aí precisa o contar menino... com o banco. Não, calma. Só o seguinte, aí tu precisa entender o que o Valência quer. Se tu me traz um diagnóstico que parece que o Valência está desmotivado, tu não sabe o que o Valência precisa... Eu não acho que é má vontade, Bom, assim. se eu não consigo ter o Valência como titular, eu vou precisar desse Valência como jogador de grupo. Desculpa, eu vou precisar. Em algum momento eu vou precisar dele. ele tá sendo eu vou discutido precisar já. dele entrando no jogo. Não, Mas ele tá Gamba. sendo- Eu vou precisar dele. Não, deste Valência. É que assim, ó, pra mim, uma coisa que é. Valência não Uma precisa. coisa que é Não, perfeito, tem uma mas coisa que é superior a tudo, que é o que o campo tá falando. E deste Valência que entrou Isso. contra o Ceará, o Roger não precisa. Mas é isso que eu tô dizendo. É isso. Vocês não entenderam? Eu tô dizendo que o Inter precisa ter o Valência como jogador de grupo. Se for para ser aquele jogador que está insatisfeito, que a reserva não satisfaz, que quer ir embora, que não quer permanecer no Internacional, o Inter não precisa desse jogador. O Inter precisa de um Valência, por mais que entenda que ficar no banco não é positivo, mas o Inter precisa desse jogador como espírito de grupo. É que eu acho que o saldo dessa discussão Gente. é o seguinte: é o Roger poder contar com o seu banco de reservas. De o Tabata entrar e ser mais próximo do Tabata do melhor momento dele com a camisa do Inter ano passado. Do Diego Rosa entrar e, opa, peraí, eu tô no Inter, eu ganhei uma grande chance na minha carreira, eu preciso responder. Olha o meu tamanho, olha o que eu Gente, tenho de potencial. não alimentem expectativas com o Diego Rosa. Né? A cobrança... Não, é que assim, ó, o Inter contratou ele. Então, quando o Inter acerta, e eu elogio muito, Gente. quando o Inter erra, ele tem que ser responsabilizado. O Inter contratou esse jogador. Não E eu não tô precisa. dizendo que ele tem que entrar. Ele não vai Eu tô- jogar. Tá, ok. Então daqui a pouco que ele vira o contratou? quarto reserva. Ele não vai jogar, ele já Porque mostrou que ele não vai jogar. pois Contratou é. apostando que ele poderia ter interesse, vontade. Não vai esse jogar. o problema. É esse não o vai problema. jogar, Guimarães. É esse Não o vai problema. jogar. E tem a ver com o Richard também, com todo respeito. Mas assim, isso ó. aí não pode Mas ser. porque Mas me assim, ó, justifica um motivo pro Diego Rosa jogar e ganhar a Não, oportunidade. cara, eu mostrou concordo nada. contigo. Eu tô criticando os dirigentes que contratam por contratar e quando se percebe que é jogador que não vai te acrescentar. Assim, ó. Dica de mercado, tá? Só contrata jogador em que tu olha pro cara e diz, esse cara vai me acrescentar. Porque senão, pra preencher grupo, não vai rolar. É óbvio que o Ener Valencia é um cara que tu contrata, que é um status diferente, e que ele, dentro de campo, também é diferente daquilo que a gente conhece do cara. se ele Não é tivesse outro feito, status. se ele tivesse feito um gol e o time do Inter Cara, tivesse. só pediria que ganhasse uma jogada, né? Uma jogada só. Não. Vamos lá, vamos pra reversão Ele não das ganhou coisas. uma jogada. Se ele Não faz. ganhou nada. Não, perfeito. Calma, gente. Se ele faz um gol, aliás, mais um. Se ele faz mais um gol e se o time do Inter consegue se estabilizar emocionalmente, o Ener Valencia era o cara que tinha levado o Inter para uma final de Libertadores. Entendeu? Então, pelo menos isso ele teria entregado. Agora, o momento dele é terrível. E Claro ele que não é. é nem o reserva. Mas o que eu coloco é o seguinte: também não dá pra gente transformar a discussão sobre o jogo Não, no Ener Valencia. Diego Rosa e no Ener Valencia. Não, O Inter não, jogou claro que muito não. mais, É entendeu? isso. Claro que não. O Inter foi melhor coletivamente, o 11 Mas inicial o- do Inter foi bem, Mas o Luiz o problema Otávio do entrou Inter, bem. o problema do Inter é algo que eu venho batendo aqui nos donos há muito tempo e também dentro do meu comentário no Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes. O problema do Internacional é grupo. Nós estamos hoje é dia 21 de julho, e o Internacional está a 9 dias de um confronto diante do Fluminense pela Copa do Brasil, sem ter contratado uma sombra que seja para um titular. Porque o Richard não é sombra para o Thiago Maia, muito menos para o meio campo. O outro jogador, o Alan Benítez, que também já chegou, não é uma sombra para o Agui, não é. Tá? O máximo que ele pode fazer é dar uma oportunidade para o Agui jogar na esquerda quando o Bernabé não puder, isso e aquilo, no máximo. Então, o grande problema que nós estamos apontando aqui, inclusive, é a falta de qualidade que vem do banco. Porque o Ener Valencia não marca desde o dia 6 de abril. Tempo. 6 de abril. Bah. Ele marcou contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. Ou seja, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nós estamos hoje indo para a 15ª. São 13 jogos depois. Então, o problema técnico e a falta de qualidade que faz com que o torcedor, ou fazem com que o torcedor colorado fique doido para essa partida agora